Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Peg Fonseca, cujo nome é Sucesso ou Submissão. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então pega uma porção e usa para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. É para isso que são usadas essas porções bíblicas, para inspirar o nosso manancial. Então são gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, o texto foi escrito pela irmã Peg Fonseca, não foi escrito por mim. Então o que eu vou fazer? Vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Então eu quero pedir, como faço todos os dias, que se você não se inscreveu no canal, você possa se inscrever, que você possa compartilhar, que você possa falar para outras pessoas que, olha, a gente não gasta menos de 10 minutos numa pequena meditação diária, o que nos permite, de alguma forma, ler uma porção da palavra de Deus e aprender algo que é importante e relevante para a nossa vida. Então colabora com a gente, se inscreve aí, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre o que é que nós precisamos para sermos bons cristãos. Termos sucesso ou sermos submissos? Vamos orar? Ó Deus, nós pedimos que Tu nos esclareças, porque o que nós desejamos mesmo é sempre ter sucesso. Mas temos dificuldade em nos submeter à Tua vontade, que nós possamos compreender a importância de sermos submissos a Ti. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então nós vamos ler Números 20, de 7 a 12. Vai falar de uma ordem de Deus. Esse trecho de Números 20, de 7 a 12, ele fala que Moisés ele devia falar a uma pedra, a uma rocha. Mas ele estava tão irritado, que ele acabou batendo na rocha 2 vezes. Pegou o cajado dele e pá, pá. E não falou, não conversou com a rocha. Bom, a água saiu, o povo bebeu, mas Deus disse que Moisés, o irmão Moisés e o irmão Arão não entrariam na terra prometida, porque eles não confiaram plenamente em Deus, nem o santificaram diante da comunidade. Olha, irmãos, sempre que eu leio isso, sempre que eu leio esse trecho, me dá uma pena de Moisés, né? Porque, puxa vida, ele serviu de exemplo, né? E para nós é uma grande lição. E ele não entrou na terra prometida. Bom, a mensagem principal, então, desse texto que a gente vai ler não é sobre sucesso. No sucesso no nosso sentido, né? No sentido humano. É sobre submissão e confiança na forma como Deus quer que as coisas sejam feitas. Porque o objetivo era que saísse água da pedra e saiu. Então foi sucesso! Mas não era disso que Deus estava falando, né? O irmão Moisés conseguiu o resultado. A água saiu. Mas não da maneira que Deus tinha mandado que ele fizesse. Isso mostra o quê? Que alcançar um objetivo sem obedecer às instruções divinas pode acontecer, né? Mas não é um verdadeiro sucesso espiritual. Porque o texto vai ensinar a gente o quê? Que a obediência, sim senhor, importa. Importa muito mais a eficiência, a obediência do que o resultado. Então ser eficiente não é tão importante quanto obedecer. Deus valoriza a fidelidade. E a fidelidade a seu modo, não apenas a eficácia. A autoridade espiritual exige reverência. Principalmente os líderes devem refletir a santidade de Deus, não agir por impulso, loucamente, com raiva. E submissão é sucesso aos olhos de Deus. Mesmo que a gente pareça menos eficiente, não tem problema. O importante é seguir a vontade divina, porque isso sim é o verdadeiro sucesso, é o verdadeiro triunfo. Moral da história. Esse trecho, esse episódio, esse acontecimento é um pequeno lembrete que tem que ficar na nossa memória de que o sucesso humano sem submissão a Deus
vai dar ruim, viu? Pode ser um vazio. Enquanto que a submissão, mesmo que a gente não veja os resultados imediatos, é o que realmente conta, porque Deus quer que nós sejamos submissos, tá bom? Então vamos ler Números 20, de 7 a 12. E diz assim, ó. E o Senhor disse a Moisés: pega o bastão que está em frente da Arca da Aliança, e depois você e Arão reúnam o povo. E na frente de todos eles, deem ordem à rocha, e dela sairá a água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que eu vou ter de fazer sair água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Bom, eu vou ler mais adiante aqui. Porém, o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Ai, que triste. Pois é, mas não foram mesmo. Agora, a pergunta, o texto chama-se submissão, ou sucesso ou submissão, e o versículo escolhido foi o 11, que diz: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muita água, e a congregação e os seus animais beberam. Aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: você já comemorou o fato de conseguir completar tudo numa lista de coisas para fazer? Você faz aquela agenda lá, 8 horas fazer tal coisa, 10 horas fazer tal coisa, e ó, manda ver e acaba tudo certinho. E a gente fica todo felizão, né? Puxa vida, eu consegui, ai que legal, que gostosinho, deu tudo certo. Então, é assim, quando isso acontece, a gente pensa assim: nossa, eu tô abafando com Deus, né? Porque, poxa, como que Deus me abençoa, né? Tudo que eu faço tá dando certo, tô abafando. Mas olha só, muito cuidado, que a gente não pode cair no mesmo erro que o irmão Moisés, né? Porque a história conta, né? Deus fala aos nossos corações, nesse texto que a gente vai ler em Números 20, que esse sucesso nem sempre é sinal de que estamos cumprindo a vontade de Deus. Moisés não fez o que o Senhor mandou, era para ele falar com a rocha e não bater nela. Mas a água saiu mesmo assim. Deus mandou o irmão Moisés falar com a rocha, mas o libertador do Egito fez o que funcionou no passado. Moral, qual o desfecho disso aí? Deus, segundo a misericórdia dele, segundo a sua graça, segundo o seu amor, deu água pro povo, o povo bebeu, os animais, os bichinhos, tudo beberam e tal. Mas ele puniu Moisés. Por quê? Falou: você não vai entrar na terra prometida. Ele era um líder, né? E o Senhor fez o milagre, mas Moisés não cumpriu a missão dada a ele. E a gente pensa assim, né? Que às vezes a gente fica tentada a querer ser visto como uma pessoa que deu certo, que é super bem sucedida, que é poderoso, que é vigoroso, que tudo que a gente faz é legal. Mas a gente tem que ter cuidado, porque ser um servo de Deus, uma pessoa que serve ao Senhor, segundo Jesus, é uma vida de submissão. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos aprender com ele submissão. Então, o mundo pode julgar a gente. O mundo pode falar: nossa, tá com nada isso aí. Fracassado, não está com nada. Mas não interessa. A gente foi chamada à obediência, não ao sucesso. Amém? Pensa nisso. Bom, então o nosso manancial termina assim, ó. O fim não justifica o meio. Sucesso não é a medida da fidelidade a Deus. A chamada é para cumprirmos a missão dada pelo Senhor. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui um abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que o importante é a submissão, não o sucesso, para nós o abraço da Super Mega, certo? Quero que vocês lembrem também que nós temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino
com uma frase importante do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, não. Arrependimento é quando você muda.